Olá, amigos da TV Rio Branco, estamos começando mais uma edição do Boa Noite Rio Branco, nesta bela noite de quinta-feira, 5 de abril de 2018. O programa de hoje começa falando em política com o professor Dr. Sanderson Moura, depois passa pela prestação de serviços com o Vanderlei Viana, diretor-geral da AGEACRE, fala no terceiro bloco sobre educação e movimento estudantil, com o Joedson Reis, estudante de filosofia, último período lá da UFAC, e termina falando em articulação comunitária e social com o secretário Manuel Lima. Está deixando a pasta para ser um dos coordenadores da campanha do prefeito Marcos Alexandre ao governo do Acre. Tá? Então, programa bem diferente para você. E agora, na abertura, com apoio do Grupo Araújo, Araújo Mix e o Araújo Supermercados, eu tenho o prazer de conversar com Sanderson Moura, pré-candidato ao Senado. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Muniz. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui no cidadão rio-branquense. Prazer é todo meu. Nas redes sociais nós fizemos uma chamada, que vocês se encontraram aqui, você e Manuel Lima. Aí nós lembramos aquela batalha de 20 anos, quando vocês estavam na disputa pelo Sinteac. O Manuel Lima é um líder, né? Uma vocês continuam muito jovens ainda, né? Que bom, né? Iniciamos cedo os embates sindicais e isso fez parte da construção da nossa vida, né? A política ela tem que ser levada com diplomacia. Claro, com certeza. E é bom que se diga, não havia briga, havia confronto de ideias. Confronto de ideias. Isso é fundamental. Você já militou em alguns partidos, mas agora você está no Avante, que é o antigo PTdoB. O Avante é o antigo PTdoB, é um partido que tem uma postura mais de centro, né? O pensamento político e ideológico do Avante, e isso condiz mais com minha posição hoje de centro, um pensamento que fora dos extremos, fora dessas intolerâncias políticas que a gente vê no Brasil, nas redes sociais, nos debates entre partidos políticos. Eu acredito que a saída para o Brasil é uma saída pelo meio, pelo centro, por esse equilíbrio de diálogo entre as forças. Nós não estamos vendo diálogo entre essas forças, nós estamos vendo agressões físicas, agressões morais, agressões de todo naipe, né? Ontem eu entrevistei aqui o professor, doutor, reitor da UFAC, né? Doutor Minoru Quimpara, e a exemplo de você, ele também foi escolhido, foi procurado por vários partidos, mas preferiu escolher um. Você foi procurado por vários partidos e resolveu procurar um. Isso. O PTdoB. Exatamente, o Avante, né? Porque, na verdade, eu precisava de um partido que tivesse mais condizente com minha forma de pensar. Não uma forma que era uma forma extremada, uma forma ideológica de direita ou de esquerda. E o Avante me permite esse trabalho de fazer pontes entre ideias, fazer pontes de programas, fazer ponte de pessoas. O Brasil ele só vai dar um salto, vamos dizer, civilizatório quando sair dessas agressões que hoje se vivenciam. Então é preciso líderes, é preciso pessoas que possam conduzir essa política com mais diálogo. Sanderson, você é professor de história, por formação, é advogado militante, ou seja, é um intelectual, um profissional liberal, alguém que, do ponto de vista acadêmico, tem uma capacidade incontestável. E certamente será, se eleito, um bom senador. O problema é que não se elege senador assim, de forma tão fácil. Precisa de uma estrutura partidária e, infelizmente, financeira ainda. Como é que você pretende articular a sua candidatura nesse cenário que aí está? Eu estou articulando minha candidatura a partir de ideias. Eu acredito que essa candidatura nossa tem algumas coisas que dinheiro não compra. Uma capacidade de representar o novo na política, o dinheiro não compra isso para as pessoas que já são velhas, corrompidas, pessoas que estão nesse lamaçal de corrupção. Não faz com que eles tenham esse pré-requisito que o povo está exigindo, uma renovação nessa política. Venham procurando também trabalhar com ética, não é o dinheiro que compra o perfil ético de uma pessoa, é a sua história, é a sua conduta, é a sua vida. Então, acredito que nosso projeto tem alguns valores que, se fosse comprar com dinheiro, exigiria muito, muito dinheiro. Então, nós vamos trabalhar com esses pré-requisitos de ideia, de renovação, de ética, na vontade de fazer diferente. E o dinheiro que nós vamos
que nós vamos ter à nossa disposição é o dinheiro de amigos, é trabalhar comunicações nas redes sociais, é andar o Estado, é divulgar nossas propostas, é divulgar nosso ideal, é divulgar nossa vontade de mudar a política, de fazer diferente, de ser uma esperança na política. É difícil falar de política para o povo. É difícil dizer que pode haver uma transformação, mas não há outra saída sem ser pela política. E não há saída para o Brasil com essas pessoas que já estão aí, corrompidas, viciadas, que são os grandes responsáveis por essa situação que o Brasil chegou. Claro que nós vamos precisar de uma estrutura financeira. É um desafio, mas temos ideias, temos amigos, temos história capaz de equilibrar essa necessidade financeira também. O presidente do Avante, no momento, é o Franklin Albuquerque, que é um policial, agente de Polícia Federal, aliás, é o presidente do Sindicato dos Policiais Federais, presidente também, aliás, está afastado, mas já foi presidente, é presidente sindical também, é uma pessoa capacitada, qualificada e que também tem muita credibilidade. Isso pesou também na escolha do partido? Pesou também, né? O presidente Franklin é policial federal, uma pessoa que tem uma credibilidade, tem uma ética na condução dos trabalhos do Avante, também é um pré-candidato a deputado federal. Nós vamos ter pré-candidato também, já temos pré-candidato ao, vamos dizer assim, ao governo do estado do Acre, o professor David Hall, e temos um grupo bom que está trabalhando, está dialogando, uma possibilidade de alianças também com a rede. E eu vejo como uma possibilidade importante essa alternativa de voto, de projetos para que o povo possa examinar. Há um chamado pela renovação, pela ética, pela esperança. E eu acredito que o Avante pode preencher essa demanda, esse espaço vazio que existe na nossa política, tanto nacional quanto aqui no Acre. Saindo um pouco do cenário político, nós vamos ter tempo depois suficiente para debatermos as ideias, mas para que o telespectador e o futuro eleitor possa conhecer melhor o Sanderson Moura, como eu falei, você foi um militante, movimento estudantil, professor de história, um historiador nato, e aí depois buscou um outro curso, se qualificou, formou-se em Direito, virou advogado. O senhor largou então a outra área, a docência, ou continua conciliando as duas coisas? Muniz, desde muito cedo, desde jovem, eu sempre tive no movimento estudantil, em lideranças de segundo grau, né? Primeiro grau, desde a quinta série, sempre fui colocado no posto de liderança estudantil, depois fui para a liderança sindical, depois entrei na advocacia, com especialização principalmente no Tribunal do Júri. Fundei uma escola chamada Escola de Atenas, que é uma escola que resgata os referenciais da cultura clássica greco-romana. Você mergulha fundo também no mundo intelectual. No mundo intelectual, no mundo da oratória, no mundo da retórica. Procuro resgatar esses valores clássicos lá da Grécia Antiga. Logo vai ser um dos imortais também, com certeza. Exatamente. Pelo trabalho com essa Escola de Atenas, ensinando oratória, incentivando os jovens, motivando os jovens. Então, fico muito feliz quando escuto muito jovem dizer que fez direito por causa que leu meu livro, ou que assistiu um júri, ou que se inspirou São quantos livros? Numa palestra que eu dei. Tenho 3 livros publicados. Como é que você encontra tempo suficiente para exercer tantas atividades, cuidar dos processos dos seus clientes? Porque isso faz parte da minha própria natureza profissional. Ler, escrever, participar de audiência. Então, isso faz parte de uma natureza minha, da própria natureza da minha profissão. Fiz isso um hábito, fiz isso algo natural, né? Então, meu divertimento maior é ler, meu divertimento maior é conhecer, meu divertimento maior é procurar saber das coisas. Aliás, Sanderson, hoje você não é um bom orador, hoje você é um excelente orador. Mas, quando eu te conhecia há mais de 20 anos, 25 anos, você muito jovem ainda, você já falava muito bem, se expressava com muita naturalidade e profundidade, conhecimento de causa. Como isso? Antes mesmo de se qualificar do ponto de vista acadêmico, você já falava bem? Olha, sempre houve uma grande, vamos dizer, polêmica, desde os tempos antigos, para saber se a oratória é um dom inato da pessoa, se ela é adquirida. Que é dom? Eu acredito que, de uma certa maneira, ela é um dom, mas qualquer dom, que se não for trabalhado, se não for aperfeiçoado, ele se perde, né? Tem uma parábola lá dos talentos de Jesus, que o Senhor dá talentos para cada um dos seus servos e quando vem, exige o desenvolvimento daqueles talentos. Então, se a pessoa tem um dom, tem um talento, mas não se desenvolve, ele se perde. E vamos dizer que uma pessoa que não tenha um dom natural ou um talento, mas se ele estudar, se ele se desenvolver, se ele fizer curso, se ele se aperfeiçoar, ele consegue se expressar bem em público, ele consegue passar sua mensagem com elegância, com naturalidade. Então, as duas coisas trabalham juntas.
Quem tem esse dom natural e aperfeiçoa e lê, faz ele brilhar ainda mais. Então, o dom da oratória é importante para o jornalista, para o professor, para o empreendedor, para o político, para todas as pessoas. É importante aperfeiçoar esse dom de se expressar para que ele possa ampliar sua presença no mundo, sua liderança no mundo e as pessoas possam ouvi-lo com mais consideração, com mais respeito. O curso de História, e você é historiador, repito, te dá uma visão muito maior do que um simples acadêmico, alguém que se formou, que tem um terceiro grau. Ele é um curso muito amplo. Ele tem te ajudado no exercício da outra profissão, como operador do direito? A história está no meu sangue, a história está na minha corrente sanguínea. Eu, ao trabalhar a advocacia, eu leio muito sobre a história da advocacia. Ao trabalhar a oratória, resgato muito a história da oratória, desde os tempos antigos, Idade Média e Moderna. Então, eu não consigo trabalhar o direito, eu não consigo trabalhar a política, eu não consigo trabalhar questões a respeito de liderança ou de qualquer outra coisa, de política, de Estado, de sociedade, de democracia, se eu não recorrer à história. A história foi uma bênção que aconteceu na minha vida. O curso de História era um curso, quando eu fiz à época, muito qualificado, um curso muito importante, um curso que dava uma base intelectual profunda para as pessoas que fazem esse curso de História. Então, naturalmente, faz parte do meu trabalho. Eu gosto de ler História, e nós temos que aprender com a história para poder se qualificar melhor. A história faz parte da minha vida. O curso te incentivou a continuar a estudar? Continuou a estudar, a me incentivar, né? Eu entrei muito novo no curso de História. Para mim, aquilo tudo foi mágico. O movimento estudantil, os livros que eu li, os professores que eu tive, e professores qualificadíssimos. Então, foi um momento muito mágico da minha vida e foi a base para o que eu acredito que sou hoje, uma das bases, não toda a base, o curso de História que eu fiz na Universidade Federal do Acre, depois o curso de Direito que eu fiz na Universidade Federal do Acre, e também sempre fui um apaixonado pela filosofia. Hoje estou me qualificando nessa área também da filosofia. E isso me dá uma base forte para me poder atuar na política com teoria, com prática, com capacidade de discutir qualquer tema relacionado à Constituição, ao país, ao Estado do Acre. Então, essa preparação, há 10 anos eu venho recusando a entrada na política, há mais de 10 anos, há 15 anos eu venho entrando... recusando a entrada na política, mais de um tempo para cá eu estou sentindo um chamado. Eu estou entrando na política por um chamado interior, por uma necessidade de dar minha contribuição nesse campo público melhor. Você teve o privilégio, o prazer de trabalhar aí no início da sua carreira como advogado com a doutora Salete Maia, que foi promotora, procuradora de justiça, secretária de Estado. Isso te deu uma visão mais ampla do campo do direito? A doutora Salete Maia é uma das pessoas tarauacaenses que brilharam aqui no estado do Acre. Vocês são conterrâneos, São conterrâneos, ela me chamou para trabalhar com ela e isso abriu as portas do mundo do direito e do mundo do Tribunal do Júri. Eu sempre sonhei em atuar no Tribunal do Júri. Então, nesse aspecto, eu sou eminentemente ligado a uma tradição, vamos dizer, antiga, grega, de Tribunal do Júri, de oratória, de advocacia, profissões que surgiram na Grécia Antiga, de se desenvolver em Roma. E eu encontrei na Salete Maia esse apoio, essa oportunidade de participar de grandes julgamentos e desenvolver algo que eu sempre quis desenvolver, minha atuação no Tribunal do Júri. Eu assistia muitos filmes americanos, para mim era a coisa mais bonita que tinha no mundo, e aquilo me envolveu tanto que eu me reencontrei assistindo o filme americano. Eu digo, é isso aí que eu quero na minha vida. Atuar como um advogado no Tribunal do Júri, falar pelas pessoas, atuar com oratória bonita, brilhante. Isso me faz estudar para que eu possa continuar desenvolvendo esse sonho. Você gosta de filme? Gosto de filme. Então você deve ter assistido, já é antigo, mas é muito bom. Para todos nós, para você que fez direito. Tem um julgamento muito bonito ali, né, em defesa da liberdade dos negros nos Estados Unidos. Foi um dos filmes que E ali você já via a influência, né, externa no julgamento. No julgamento, exatamente. Então, política, advocacia, oratória, direito, tem muita coisa a ver. Eu mesmo, como pré-candidato ao Senado, vou continuar trabalhando na minha profissão, dando conta dos meus trabalhos, dando conta das minhas causas, dando conta do que for preciso fazer na minha profissão. Você atua muito na área criminal, mas você exerce outras áreas também, né? Eu atuo muito na área criminal, mas basicamente no Tribunal do Júri. Hoje, talvez, se não houvesse Tribunal do Júri, eu não teria tanto interesse pelo direito. Eu tenho interesse no Tribunal do Júri exatamente por isso, pela defesa, pela oratória, pela retórica que se desenvolve na frente de 7 cidadãos para decidir o destino de um homem. Tem um filme muito bonito, talvez você já tenha assistido, 12 Homens e uma Sentença. Sim. Só se realiza dentro de uma sala. É um filme muito bonito, magnífico, um filme também que me tocou.
Outro filme que me tocou muito foi O Advogado do Diabo, em 96, aquele filme magnífico, né? Então, são coisas que fizeram parte da minha formação. Então, eu sou ligado a esse mundo da intelectualidade, no mundo do direito, do mundo da política, do mundo do estudo, da leitura, da escrita, com algo natural meu. Aliás, rapidinho, o que é mais importante no julgamento lá no público, como se chama no tribunal de júri? É a defesa escrita ou a sustentação oral? É a sustentação oral, mas dentro de tudo isso... Ela envolve mais Envolve. A pessoa, para sustentar bom, ele tem que sustentar com talento, ele tem que ter capacidade de lidar com o outro, com o público, empatia para conversar, para não ser um antipático, ele tem que ter a prova do lado dele, ele tem que saber argumentar, porque nem sempre a prova resolve tudo se você não souber expor a prova, trabalhar a prova. Então, um conjunto de atributos, um conjunto de requisitos que faz de um homem um excelente orador, seja no direito, seja na política, seja como professor. Rapidinho para encerrar, porque é importante a sua opinião. A decisão de ontem do Supremo divide opiniões. Divide opiniões. Divide opiniões. A Constituição estabelece o que o trânsito em julgado é só depois dos recursos. Mas nós estamos vivendo um momento difícil na nação brasileira, então, de necessidade de punição de criminosos, de bandidos, de corruptos, também que tem acabado com tudo. Inclusive, essa corrupção tem acabado com muitas profissões. Então, há uma necessidade de dar uma resposta diferente. E com vidas também. Eu não sou uma pessoa tapada, uma pessoa estreita, uma pessoa bitolada, incapaz de entender o momento por que passa a justiça brasileira, o mundo do direito no país. Então, nós pensamos iguais. Foi um prazer. Sucesso, muito grato aí, Muniz. Valeu, parabéns obrigado. Pelo trabalho. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto com mais uma entrevista para você aqui no Boa Noite Rio Branco, em 2 minutos. Até já.